Então, dados os problemas apresentados anteriormente sobre simultaneidade, quer dizer, o que são eventos simultâneos, eles devem ser simultâneos ou não, quebra a simultaneidade, enfim. Medida de tempo diferente, já que a velocidade da luz não depende do emissor ou do observador, então você passa a medir o tempo de forma diferente. Medida de espaço também, cálculo dos comprimentos também está diferente. Então, como trabalhar com isso, né? Lorentz, físico holandês, eu acho que o segundo ou terceiro prêmio Nobel, eu acho que o segundo, né? Em 1901 foi o primeiro, enfim. Vou colocar uma lista lá também. O Lorentz ele vai apresentar um modelo de transformadas de referenciais em 1904, repara a data que é importante, que permitia manter a velocidade da luz constante para quaisquer referenciais inerciais. Tá? O Poincaré, um pouquinho tempo depois, vai trabalhar a partir do trabalho do Lorentz, vai dar o nome de transformações de Lorentz, que a gente ficou famoso assim, né? O fato é que o Lorentz consegue entender que existe um fator naqueles cálculos de tempo e de espaço. Eu vou voltar aqui, ó. Quando você mede o tempo e relaciona dois referenciais aqui embaixo, você tem esse fator. Repara a cara dele, né? Raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Velocidade entre dois referenciais é a velocidade da luz. E quando você mede o espaço, você também chega nesse fator aqui, ó. Raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado quando compara medidas de espaço diferentes. Bom, então ele vai montar esse sistema e tentando solucionar o problema do conflito entre o eletromagnetismo e a mecânica do Galileu e do Newton, né? Essas transformações de Lorentz, elas vão ficar famosas, parecidas com aquelas transformações de Galileu. Reparem, só que agora incluindo o tempo também, né? Porque o tempo e o espaço apresentam mudanças quando você muda de referencial. Então, naquela transformação de Galileu, esquece essa letra gama aqui. Naquela transformação de Galileu, x' para um referencial O' é x menos vt para um referencial O, onde v é a velocidade entre os dois referenciais. Na transformação de Lorentz, se os referenciais têm uma velocidade em x relativa, então aparece essa transformada, mas multiplicada por esse fator gama, que é esse fator aqui embaixo, justamente que aparece naqueles problemas que eu apresentei anteriormente, né? 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Isso aqui ficou conhecido como fator de Lorentz. Tá? Então, se um referencial tem uma velocidade relativa em x a outro referencial, naquele eixo, né, no eixo x, a gente tem que fazer a transformação multiplicando por esse fator gama chamado de fator de Lorentz, né? Acontece que isso é preciso ser aplicado também no tempo, né? Já que a velocidade da luz vai depender, a luz vai se deslocar no tempo, e por ser constante e não depender do referencial, eu tenho que também converter a dimensão temporal com esse fator gama aqui, fator de Lorentz. Tá? Da forma que, considerando aqui referenciais O1 e O2 agora com velocidade relativa em x, eu tenho o que ficou depois conhecido como contração do espaço, quer dizer, o espaço para um referencial em repouso com relação ao fenômeno que eu estou analisando, relativo a outro referencial que está em movimento com relação ao fenômeno que eu estou analisando, eu tenho que multiplicar por gama para saber qual a diferença de medida dessa extensão espacial para um com relação ao outro. Tá? Resumindo, né, ΔX1, quem está em repouso com relação ao evento que eu estou analisando, vai ser igual a gama vezes ΔX2. Tá? E no caso do tempo medido, intervalo de tempo medido por quem está
no mesmo referencial do evento que eu estou analisando, vai ser o tempo medido por quem está fora desse referencial dividido por esse fator gama. Tá? Tudo bem? Lembrando que o fator gama é 1 sobre a raiz, né? Opa. Então, isso tudo aqui é o fator gama, né? Depois, isso veio a ser chamado de contração do espaço e dilatação do tempo. Tá? O tempo diminui se você está fora do evento analisando, ou o espaço se contrai se você está dentro do evento, enfim. Tá? Eu falo dentro do evento, assim, participando no referencial do fenômeno, no referencial do evento, né? Bom, qual a interpretação do Einstein? Lembrando aqui, tá? O Lorentz faz isso, então, em 1904. Em 1905, Poincaré vai trabalhando em cima dessa questão. E em 1905 também o Einstein vai fazer uma interpretação desse fenômeno. E estou tentando justificar que é um trabalho coletivo e de muitas mãos. Tá? Um trabalho que vem lá do Maxwell, depois o Michelson e Morley, o Hertz, Poincaré, Lorentz, Planck, enfim, é um trabalho muito com muitas mãos. O que o Einstein vai propor em 1905? Ele mostra que para que a propagação da luz seja invariante, ou seja, para se manter constante e as leis físicas sejam as mesmas para todos os referenciais, o espaço tem que ser relativo, o tempo tem que ser relativo, a massa tem que ser relativa e a energia tem que ser relativa. Tá? Eram conceitos tidos como absolutos até esse momento. Ou seja, um comprimento, uma extensão de 1 metro, aqui eu estou numa mesa aqui agora que tem 1,5 metro de largura. Se eu meço aqui 1,5 metro de largura, deveria ser 1,5 metro de largura para qualquer medidor, para qualquer referencial. O Einstein vai falar que não. Talvez o espaço seja diferente para cada observador, se a gente for respeitar as transformações de Lorentz na prática. O tempo também, a massa e a energia também, eu falo mais para frente sobre massa e energia. Tá? E aí, a grandeza constante aqui é a velocidade da luz e de qualquer onda eletromagnética, de qualquer partícula virtual, fóton, muons, pions, que são partículas, pacotes de onda. Né? Seguindo, então, neste resumo, a gente vai ver uns exemplos já daqui a pouco, mas a ideia era apresentar algumas questões do que a gente chama de relatividade restrita ou relatividade especial, que é a relatividade destinada a explicar, a teoria, né, destinada a explicar diferenças de medidas e de variáveis, enfim, de tempo e espaço entre referenciais inerciais, ou seja, referenciais que têm velocidade constante entre si. Para referenciais acelerados, é preciso explorar a relatividade geral, que a gente não vai fazer aqui, né? Deixo lá alguns textos no Moodle para quem tiver curiosidade, não é o assunto dessa disciplina. Né? Alguns experimentos que confirmam a teoria da relatividade, de que o espaço é relativo, tempo relativo, massa, enfim, energia. O próprio do Michelson e Morley, de 1887, isso aqui na verdade é um dos experimentos mais famosos para mostrar que a velocidade da luz é constante. Tá? O Ross e o Hall, 1940, com a dilatação do tempo, contração do espaço. O Frisch e o Smith, 1963, dilatação do tempo, contração do espaço. E também coloquei lá no Moodle alguns textos com aplicações cotidianas ou da vida do dia a dia que a gente acaba não percebendo ter os efeitos relativísticos. Uma última questão importante sobre massa e energia. Reparem esses dois gráficos. Aqui na direita é o gráfico estou colocando aqui de massa por velocidade, mas na verdade momento, né, quantidade de movimento que um corpo possui, mas que está relacionado com a massa. A linha verde é a previsão clássica da mecânica newtoniana e galileana, né? Ou seja, quanto mais velocidade um corpo tem, 0 da velocidade da luz, 20% da velocidade da luz, 40%, 60%, 80%, quanto mais velocidade um corpo tem, maior
é o momento indefinidamente aqui. Tá? Então, chega na velocidade da luz, 1,2 da velocidade da luz e assim por diante, essa linha verde continuaria seguindo uma reta aqui linear. Tá? Momento, massa vezes velocidade, então. Uma linha reta ascendente. Já com os conceitos da relatividade geral, principalmente, o que eu tenho? Como a velocidade da luz é o máximo de velocidade possível, né? Isso é assunto também que a gente não entrou nesses slides, mas só para suscitar aqui uma provocação. Como a luz não tem massa de repouso, as ondas eletromagnéticas, as partículas virtuais não têm massa de repouso, só tem massa de movimento, né, que seria o momento. Elas viajam nessa velocidade limite, que é c. Elas se propagam nessa velocidade limite quando estão no vácuo, né? Mesmo que o emissor da onda esteja numa velocidade muito alta, quando ele emite a onda, ela sai se propagando com c, não mais do que c. Quando a gente usa a equação da relatividade para calcular o momento ou a massa de um corpo, conforme ele ganha velocidade, até por volta aqui, de 20%, 40% da velocidade da luz, se comporta como exatamente na mecânica newtoniana ou galileana. Quando chega a 60% da velocidade da luz, esse corpo já tem uma massa muito maior não, um pouquinho maior do que na mecânica newtoniana. Quando chega em 80% da velocidade da luz, a massa desse corpo já fica quase o dobro da massa newtoniana, e quando vai chegando próximo da velocidade da luz, essa massa tende a infinito. Ou seja, quanto mais você tentar fornecer quantidade de movimento para um corpo, velocidade para um corpo, maior vai ser a inércia dele, maior vai ser a dificuldade dele ser acelerado quando ele vai chegando próximo a 80%, 90% da velocidade da luz. Ele vai tendo sua massa aumentada exponencialmente aqui. Ao mesmo tempo, a gente pode interpretar a energia no gráfico da esquerda. Tá? Energia cinética clássica, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, seria essa curva verde aqui, essa parábola verde. Tá? Uma curva quadrada, né? Então, na previsão da mecânica clássica, da mecânica newtoniana, conforme você vai fornecendo velocidade para um corpo, fornecendo energia para ele ganhar velocidade, quando chega aqui 60% da velocidade da luz está aqui, 80% está aqui, a velocidade da luz está aqui, e assim se poderia ir infinitamente fornecendo energia para o corpo ganhar velocidade. Então a energia cinética dele ia aumentando. O que acontece na prática é que quando o corpo chega aqui 60%, 80% da velocidade da luz, na linha vermelha, que é a energia relativística, ele já, reparem, a 80% ele já tem praticamente o dobro de energia acumulada, ou seja, para chegar em 80% da velocidade da luz, você precisa fornecer o dobro de energia do que previa a mecânica newtoniana. Se você quer chegar em 90% da velocidade da luz, você precisa fornecer quase o triplo de energia do que previa a mecânica newtoniana. E se você quer chegar mais próximo da velocidade da luz, você precisa fornecer energia para o corpo tendendo a infinito. Ou seja, não chega. Tá? Bom, vamos ver alguns exemplos matemáticos e falar sobre a atividade da semana.